seminário de pessoas em situação de rua. Patriota Júnior, então, né? Quais são os assuntos que vão ser debatidos no evento? Opa, Patriota? Oi, Renata, de volta. Esse seminário está sendo realizado aqui no auditório do Uninasal, em Caruaru, ao longo da manhã. Várias temáticas, né, vão ser discutidas. A gente sabe que é um assunto sensível. Aqui em Caruaru, muitas pessoas vivem nessa situação, né, vivem aí embaixo de pontes, também de viadutos. Eu vou conversar aqui com o Júnior Veloso, que é coordenador da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Júnior, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que está sendo discutido hoje nesse seminário? Bom dia. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar com esse momento de informação para a sociedade. E é isso que a gente está propondo com esse seminário, um convite da sociedade, da rede, dos setores que atendem a pessoa em situação de rua para essa discussão de maneira mais ampla. O tema do nosso seminário, por exemplo, é pessoas em situação de rua e justiça social. A sociedade como um lugar de todos, todas e todes. Porque é isso que a gente acredita e é isso que a política diz, que a sociedade é um local para todas as pessoas, inclusive para as pessoas em situação de rua. Ô, Júnior, o município tem hoje o número de pessoas que vivem em situação de rua aqui em Caruaru? Já se tem algum levantamento nesse sentido? A gente tem um número de atendimento que a gente realiza, mas o número de pessoas que vivem em situação de rua a gente não tem. Por quê? O censo do IBGE, ele não alcança pessoas em situação de rua, ele só alcança pessoas com moradia. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto à rede de atendimento a pessoas em situação de rua, está na elaboração de um instrumento de captação desse número, para a gente implementar um censo que faça esse levantamento da quantidade de pessoas em situação de rua em Caruaru. Qual o suporte que a Secretaria oferece para essas pessoas que vivem, né, em situação de rua aqui no município? Nós temos no Brasil uma discussão atual em relação a esse aumento das pessoas em situação de rua, e em Caruaru a gente tem um serviço, uma rede de serviços que já atende essas pessoas já há algum tempo. A gente tem o Centro POP, o acolhimento institucional para pessoas em situação de rua na modalidade albergue, na modalidade pernoite, conhecido como carinhosamente albergue, e a gente tem o acolhimento para pessoas em situação de rua na modalidade integral. Vocês fazem essa abordagem, esse acolhimento, quando a pessoa aceita, né, ser conduzida por vocês a esses espaços? Como é que funciona esse acolhimento de vocês? Justamente, né, como você falou, é quando a pessoa aceita. A gente não tem o poder de tirar a pessoa, de remover a pessoa. A política para a pessoa em situação de rua não é essa orientação que a gente tem na técnica. Então, a gente precisa realmente fazer essa busca, essa orientação, essa condução, e aí segue esse fluxo. De primeiro, o Centro POP, que faz esse atendimento como um centro de referência especializado para pessoas em situação de rua, na intenção de fortalecimento de vínculos, de busca de família, de ver a possibilidade dessa pessoa voltar, ter de volta esses vínculos refeitos com a família, e o acolhimento pernoite, quando essa pessoa precisa ainda permanecer na rua e ter aquele lugar ali para dormir, para tomar um banho, para fazer uma alimentação. E nesses serviços, o que é feito? Toda uma estrutura de documentação, de profissionalização, de incentivo para que essa pessoa saia da situação de rua e que entre no projeto de vida dela, seguir o caminho dela sem ser na rua, que ela enxergue essa possibilidade, né? E aí como é que a gente faz isso? A partir de intervenções de equipe técnica, a partir da interlocução com outros atores da rede, para que a gente consiga trazer para essa pessoa a possibilidade e que ela consiga enxergar que o ciclo de opressão social que ela está vivendo pode ser quebrado. Momentos como esse, né, como um seminário que está sendo realizado hoje, inclusive vocês têm pessoas que são assistidas, né, pela pasta participando desse seminário hoje, né? Exatamente, porque a própria política de pessoas em situação de rua fala: nada para nós sem nós. Não faria sentido algum a gente ter um seminário para pessoas em situação de rua e elas não estarem presentes, fazendo seus relatos, falando sobre
experiências e, inclusive, sobre os serviços que as atendem. Então, elas são, sim, protagonistas nesses serviços e elas são protagonistas hoje aqui também no nosso seminário. A gente, claro, fala do papel da assistência social nessa questão das pessoas em situação de rua, mas isso passa por toda a sociedade também, né, Júnior? Exatamente, é uma responsabilidade da sociedade, de entender que a pessoa em situação de rua, ela também faz parte dessa sociedade, né? A gente, por diversas vezes, é contactado, é solicitado que a secretaria vá e faça a remoção de uma pessoa, ou que a gente pegue os nossos serviços que atendem as pessoas em situação de rua e coloquem na zona rural, afastadas, e também vai de encontro com a política, porque a gente precisa que essas pessoas estejam nos centros, que é onde elas vivem, é onde elas têm a possibilidade de ir no sinal e vender uma água, é onde elas têm a possibilidade de fazer essa movimentação na rua de maneira mais livre, que é o que muitas vezes a sociedade, de maneira geral, quer afastar. E aí a gente estaria também sendo violador desse direito da pessoa de vir e de entender a rua como um local de todos. Muito bem, obrigado pelas informações. Júnior Veloso, coordenador de proteção social especial de alta complexidade, conversando com a gente sobre esse primeiro seminário sobre pessoas que estão em situação de rua, que está sendo realizado aqui no auditório do Uninassal Caruaru. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações. 10 horas e 6 minutos.